Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Santo Deus. Salve, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Tá fraco. Salve, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Esse amém vai para Jesus. E eu acredito que ele recebeu com muito amor e carinho. Quantos já sentiram a presença de Deus aí? Levanta a mão e declara para você, meu irmão. Glória a Deus por isso. Meu irmão, a campanha que hoje é o Lodebar Nunca Mais. Profetiza isso para o seu irmão. Bate no ombro dele e fala assim:
fico grandiosamente maravilhada, porque é um livro que relata a época em que Deus começa a levantar juízes e reis para reinar sobre a face da terra. É uma época em que o próprio Deus começa a levantar os seus juízes para reinar sobre a face da terra. E amados em Cristo Jesus, algo que me deixou muito intrigada é que eu fui pesquisar, amada igreja, e eu descobri que na época do Israel antigo, eles não tinham um governo humano como eu e você temos hoje. Eles não tinham uma pessoa de corpo e de carne e sangue para reinar sobre eles como eu e você temos hoje. Mas eles tinham o Deus dos deuses. Eles tinham o Senhor Jesus. Eles tinham aquele que dá vida. Eles tinham aquele que restaura e vai te restaurar nessa noite. Aleluia! Meus amados, eu descobri que Deus era quem reinava sobre Israel. Mas como assim, Júlia? Deus falava com o seu profeta Samuel e Samuel passava para o povo. E eu fui pesquisar, pai e amada igreja, e eu descobri que Samuel vem de origem hebraica, que quer dizer aquele que tem ouvido atento ao Senhor. Aonde estão aqueles que têm ouvido atento ao que Deus vai dizer aqui nessa noite? Glória a Deus por isso. E meus amados, como eu disse, era Deus que reinava sobre a nação de Israel. E você sabe, amada igreja, que aonde Deus está, algo de bom tem que acontecer. Aonde Deus está, algo tem que se mover. Aonde Deus está, algo tem que se modificar. Mas tem que se modificar para melhor. E é o que Ele vai fazer aqui nessa noite. E amados, como eu disse, Deus reinava sobre a nação de Israel. E quando Deus reinava, tudo ia bem. Mas amados, quando tudo ia bem para a nação de Israel, você sabe o que eles faziam? Eles esqueciam do Deus Todo-Poderoso e viravam as costas para Ele quando tudo ia bem. E eu fui pesquisar e eu descobri, meus amados, que quando tudo ia bem, eles largaram o seu Deus e começaram, pai e amada igreja, a fazer estátuas para adorar. Estátuas de barro, de gesso, de madeira, imagens que não tinham poder nenhum para reverenciar e dar oferendas. Mas nessa noite, eu e você estamos adorando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que dá a vitória. Aonde está aqueles que querem a vitória? Levanta a mão aí nessa noite. O poder de Deus. E meus amados, como eu disse, eles começam a fazer imagens de parte de gelo e de madeira. E eram eles que davam o próprio nome aos seus deuses. Qual era o nome desses deuses? Dagon, Astarote, Diana e Baal. Esses, amados, eram os deuses que quando Israel, que Deus tirou do Egito com a mão forte, começou a adorar e a reverenciar. Virou as costas para o seu Deus. E além, amada igreja, deles virarem as costas para o seu Deus, você sabe o que eles fazem? Eles renunciam ao governo de Deus. Eles não querem Deus mais reinando sobre eles. E você sabe que a nação de Israel fala: Samuel, queremos consultar a você, porque nós não queremos Deus mais nos governando. Nós queremos um governador de carne e osso como eu e você, Samuel. Eu quero alguém para mim ver. Eu quero que alguém que julgue as minhas situações como eu estou aqui hoje. Mas, meus amados, eles falaram isso, mas eles se esqueceram que Deus era aquele que julgava com justiça. Eles se esqueceram que Deus é aquele que dá vida. E Ele vai renovar você nessa noite. Hoje é noite de renovação. Fique ligado, porque você vai sair daqui cheio da presença de Deus nessa noite. Aleluia! E amados, como eu disse, eles consultam a Samuel e falam: Samuel, nós não queremos mais Deus no nosso governo. Nós queremos um rei que reine sobre nós como de carne e osso. E a Bíblia nos fala, meus amados, que Samuel grandiosamente se entristece e começa a chorar, e começa a cair lágrimas, e começa a derramar lágrimas. E eu acredito, meus amados, que Deus só lá do céu olhando a Israel. Eu queria fazer com você como a galinha faz com seus pintinhos. Eu queria botar você debaixo dos meus braços e te exaltar. Mas Deus
Bíblia nos fala, meus amados, que Deus concede a petição do povo de Israel e dá aquilo que eles tinham pedido, um rei. E a Bíblia nos fala